Você acabou de ver alguns exemplos de quando você compra uma samambaia, você não pode deixá-la em qualquer lugar que você queira dentro da sua casa. Você vai fazer com que ela morra. E por isso eu fiz esse vídeo aqui para te explicar, passo a passo, como você deve cuidar da sua samambaia para que ela continue tão bonita quanto ela veio quando você comprou, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao canal. O meu interesse aqui é te explicar detalhadamente como você deve cuidar das suas plantas. Se inscreva se você não é inscrito ou inscrita, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso me ajuda bastante aqui no canal. Agora vem aqui comigo. Olha só, é uma beleza ter samambaia em casa, não é verdade? Aí você deve estar curioso, curiosa de saber quais os tipos de samambaias que eu tenho aqui. Aqui desse lado eu tenho a samambaia argentina, que é um tipo de samambaia que ela é toda engelhadinha aqui, as folhas, todas dobradinhas, elas são muito bonitas. E aqui deste lado, aqui e aqui, eu tenho o mesmo tipo de samambaia, que é a samambaia americana, que é a samambaia mais comum que a gente encontra aí nas lojas de jardinagens, nas floriculturas. Agora é importante saber o básico das samambaias. As samambaias são plantas que gostam de luminosidade, mas quando você fala de luminosidade, é luminosidade mesmo. Gostam de muita luz batendo nela. Não gostam muito de sol direto, porque as folhas ficam queimadas. Gostam muito de umidade, aquele solo molhadinho, mas não gostam de solo encharcado. O que isso quer dizer? Aquele solo em que a água não vai embora nunca. Esse não é um bom solo para a samambaia. Esse processo em que eu falo que a samambaia gosta de umidade, fica muito claro a gente perceber isso a partir do momento em que a samambaia, você percebe aqui, parece um ninho de passarinho, né? Essa parte aqui onde ficam as raízes, onde crescem as folhagens dela. Ela se fecha todinha para que a luz não bata diretamente no solo e isso acabe levando a umidade. Além disso, samambaia detesta vento. Detesta. Se você coloca a sua samambaia num lugar que dá vento, que tem aquela ventania correndo, ela não vai conseguir se desenvolver tão bem. Percebeu? Quanto detalhe a gente precisa saber da samambaia e o quanto ela, apesar de ser antigona, o quanto ela precisa dessas condições para que fique assim, bonita. Agora o que a gente precisa saber a mais. Se ela cresce num lugar onde a luminosidade vem de uma janela, só a parte virada para a janela que vai conseguir se desenvolver muito bem. E é isso que eu vou te mostrar lá na sala agora. Olha só que samambaias bonitas! Por este ângulo aqui, nem tanto. Você vê que está faltando umas folhagens aqui, outras folhagens aqui. E por que isso acontece? Porque a nossa samambaia, ela cresce em direção onde há luz. Eu não vou me reter muito a esse detalhe da luz, porque eu já fiz um vídeo que vai aparecer no card aqui em cima, em que eu falo tudo sobre luz para as nossas plantas de dentro de casa. Mas no caso aqui da samambaia especificamente, vamos entender o seguinte. Sua samambaia, no local onde ela é criada numa estufa, que é um local onde a luminosidade vem de cima, é um teto transparente. Sua samambaia, quer dizer, a samambaia que está lá sendo cultivada, ela está pendurada. Então o que acontece? Se ela vai em direção à luz, se ela é guiada pela luz, a luminosidade vem de cima e ela é no formato de uma aranha, cresce para todos os lados. Aí você traz a samambaia para a sua casa, você compra a samambaia, você não vai ter aquele teto transparente para colocar ela pendurada. Você vai ter sempre à disposição uma janela, que é na janela que você vai ter um ponto de luz. E o que acontece? Quando você colocar ela na janela, as folhas vão crescer em direção à janela, à luz.
E o que vai acontecer com o outro lado, que não tem luz? Vai ficar assim, vazio. Olha só. Perceba que as folhas nascem se jogando para a luz, se jogando para a janela. Então, como solucionar este problema da sua samambaia sempre crescer numa só direção? Simples. Uma vez por mês, você vai virar um pouquinho a sua samambaia. Entendeu como é? Mas é pouquinho mesmo, mais ou menos uns 12 graus. No mês seguinte, você vira mais um pouco. E, consequentemente, você vai fazendo isso todos os meses. Uma vez por mês, você vira a sua samambaia. E dessa forma, você vai permitir que toda a samambaia acabe sempre recebendo luz. Ou, se você tem um telhado de vidro ou um telhado transparente, você deixa ela nesse lugar que ela vai se jogar para todos os lados. Agora a gente volta para lá, porque eu tenho mais dicas para você. Agora a gente volta para cá para continuar falando sobre os cuidados com as nossas samambaias. Quando a folha seca, é sinal de que a planta precisa de água. Quando a sua planta está meio murchinha, não é falta d'água. É o contrário, ela está encharcada. Ela parece que está lá morrendo, toda mole. Na verdade, isso é um sinal de que o solo está encharcado, cheio de água. Então você tem que arrumar um jeito dessa água escorrer. Aí você deve estar se perguntando, mas como eu sei que minha planta está precisando de água? Simples, no dedômetro. Só é você vir aqui, na terrinha onde ela está, colocar o dedo e perceber. Se seu dedo sai sujo, sai assim, como você pode ver aqui, olha só, meu dedo sujo. Se sai assim, é sinal de que está úmida a terra. Se não sai nada no seu dedo, é sinal de que a terra está muito seca e de que ela está precisando de água urgente. Além da gente colocar água de uma forma que não encharque, tem outro detalhe. A samambaia, ela não gosta de água gelada. E quando eu digo água gelada, muitas vezes é aquela água que vem da nossa torneira. Ela está um pouco geladinha, então a partir do momento que ela toca na samambaia, é como se ela tivesse um choque térmico. Entendeu? A sua samambaia, ela gosta de uma água um pouco morna, uma água que tem uma temperatura um pouco mais ambiente. Entendeu? Não vai colocar água para ferver e colocar na planta, não é isso que eu estou dizendo aqui não, tá? E uma das soluções que eu faço aqui na minha casa é deixar a bacia com água uns 10 a 20 minutos no sol. Depois desse período, eu pego a minha samambaia, coloco dentro dessa bacia, aí você deixa a sua planta dentro da água por um tempo, mais ou menos uns 30 minutos, e depois você retira a sua planta e pronto. Assim ela já vai ter absorvido a quantidade de água que ela precisa. A partir do momento que você faz isso, suas samambaias vão te agradecer eternamente, porque é assim que ela gosta. A samambaia, ela é uma planta que gosta de bastante cálcio. E de que forma a gente consegue esse cálcio na nossa casa de forma simples? Apenas usando as cascas de ovos. Você bate as cascas de ovos, como eu já mostrei aqui no canal, e coloca nas suas samambaias, porque elas adoram cálcio. Você deve estar aí se perguntando agora o porquê dessa samambaia ser um pouco diferente das outras. Está um pouco amarelada, com algumas folhas meio queimadas. Eu explico. Essa samambaia aqui é a única que leva sol aqui na minha casa. Você percebe que em vários pontos aqui, a folhagem dela nem chega a crescer toda, porque assim que ela começa a se desenrolar, crescendo, o sol bate com tanta força que cai o pedaço que continuaria crescendo. Outra característica da planta que leva sol é que as raízes aéreas, tá? Se você olha para isso aqui e quer torar, não tore.
a planta necessita disso porque são raízes aéreas onde ela consegue absorver a umidade do ambiente. Lembrou que eu falei que a samambaia é uma planta de umidade? Então ela usa todas as formas possíveis de absorver essa umidade. Então aqui você percebe que, diferente dessa planta que está na sombra, que mantém a umidade dela, que tem algumas raízes aéreas, num tom meio verde, aqui você vai ter muitas raízes aéreas. Por quê? E muito longas. Olha só o tamanho. Elas são muito grandes, porque a planta, como leva muito sol, mas muito sol mesmo, ela vai tentando crescer para onde tenha um vaso próximo, para onde tenha umidade, para onde ela consiga absorver mais essa umidade. Então ela produz muitas raízes aéreas, que são isso aqui que você pode ter torado, jogado fora, mas que para a planta é muito importante. A gente percebe até aqui que através dessas raízes, elas também conseguem criar mudas. Vou te mostrar aqui uma delas. Olha só. Ela vai começar a se desenvolver aqui, ó. Tá vendo? Já está nascendo uma folhinha. Então ela começa a se desenvolver aqui. Uma nova folha. E a partir dessa nova folha começa a fazer a fotossíntese. E assim ela dá origem a muitas outras folhas. Isso aqui, ó, é um exemplo que eu te mostrei. Tá? Ela está se desenrolando, mas com o sol batendo muito forte, antes que ela conclua e se desenrole toda, isso aqui se tora por ela mesma. E aí acabam ficando vários galhos assim, ó, que só cresceram até a metade. Muitos, muitos, muitos. Com essas dicas, você vai ter samambaias lindas na sua casa. Do jeito que você comprou, você vai continuar mantendo elas, com a diferença. Ela vai estar cada vez mais cheia e mais bonita. Espero que você tenha gostado. Se inscreve se você não for inscrito ou inscrita. Curte o vídeo, comenta, envia para seus amigos. Coloca aqui nos comentários se gostou ou se tem alguma dica. Tá bom assim? Ah, se ficou uma dúvida também coloca aqui nos comentários. É como eu sempre digo aqui no canal. Ter uma planta em casa é uma terapia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.